Oi, meu nome é Irene, eu sou a proprietária da GoTalk Idiomas e o meu maior objetivo é mostrar que você consegue conquistar a sua liberdade para morar, para viver onde quiser através do inglês. Então, a GoTalk Idiomas é uma empresa super incrível, super diferente e se eu fosse você, eu já ia correndo para o nosso Instagram para conferir todas as dicas que a gente tem. Eu vim aqui agora migrar para essa plataforma, para o YouTube, depois de muito tempo. Eu confesso para vocês que dá aquele medinho, mas me ajuda aí então, ó, já se inscreve, ativa as notificações. Vocês já sabem como funciona, né? Eu não vou ficar pedindo isso o tempo todo, porque eu acho que realmente é um pouco chato. Então, se você quiser receber o nosso conteúdo, você se inscreve aí no nosso canal. E se você também quiser acompanhar dicas incríveis para você praticar o inglês todos os dias, você vai lá no nosso Instagram, que é o GoTalk Idiomas. Eu estou esperando você lá para participar da nossa comunidade incrível e praticar todos os dias para você alcançar sua liberdade através do inglês. Mas vamos lá, eu estava perguntando para o meu pessoal qual conteúdo trazer aqui para o primeiro vídeo, né? Eu não tenho nem vinheta ainda, então não vou nem falar roda a vinheta, porque ainda não fiz isso. Vai ser um vídeo assim bem amador, resolvi fazer agora, mas eu queria trazer esse conteúdo para vocês. Então eu perguntei lá pra galera qual tema trazer. O pessoal deu várias dicas, mas o que eu achei mais legal é um bem polêmico, que são as preposições. Mas nada muito complicado, eu vou te ajudar a entender o uso do in, do on e do at hoje de uma maneira bem prática, de uma maneira fácil e simples. E não tem vinheta, então vamos só começar. Vamos lá, quando é que a gente vai usar o in, o on e o at? Lembrando que elas são preposições e você vai poder traduzir na maioria das vezes como em, tá? Só que tem um cuidado. Por quê? Porque no português, né, quando a gente quer falar no, na, nos e nas, é a junção de em com os artigos. Então, se eu falar, por exemplo, no, é a junção de em mais o. Se eu quiser falar na, é a junção de em mais a. E isso daqui no inglês, a gente não tem palavras que juntam, a gente fala separado mesmo. Então, quando eu quiser falar no, eu vou falar in, que é em, e the, que é o. Então, in the. Então, vamos entender essa lógica, como é que funciona. Quando é que eu vou usar o in? O in, ele está sempre relacionado à ideia de estar dentro de alguma coisa. Eu posso falar que eu estou no restaurante, veja a tradução, né? No restaurante. E eu estou dentro do restaurante. Então, eu vou falar I'm in the restaurant. I'm in the restaurant. A mesma coisa se eu estiver, por exemplo, num clube. Aí eu vou falar, estou no clube. I'm in the club. I'm in the club. Por quê? Porque eu estou dentro desse local. A gente usa o in também em diversas outras situações. Por exemplo, se eu falar em 1996, se eu falar tanto meses quanto anos. Então, se eu falar em 1996, eu vou falar in 1996. Se eu falar em junho, in June. Em julho, in July. Então, a gente usa também o in quando a gente está falando de meses e a gente também está falando de anos. Um outro uso do in é quando a gente está colocando uma coisa dentro, né, em um lugar fechado. Eu posso falar que está na caixa, então veja que tem na, né, a junção de in mais the, tá? Então eu coloquei algum objeto na caixa. In the box. In the box. Ok? Então, recapitulando, ó, a gente vai usar o in quando a gente tá falando que tá dentro do local. Então, eu tô no cinema, tô no restaurante, in the. Então, in the movies, in the restaurant, in the club, ok? A gente vai usar também quando a gente estiver falando de datas e meses. Então, in January, in December, in 1996, in 1887. E também a gente vai usar quando a gente tá falando de coisas que a gente vai colocar dentro. Então, eu vou colocar alguma coisa dentro da caixa. Então, eu vou botar in na caixa, in the box, in the box. Então, o in, ele tá sempre associado com essa coisa de dentro. Outro uso do in é quando a gente está falando, por exemplo, de manhã, de tarde e de noite. E aí a tradução não vai ser em, mas você vai usar o in the, porque no inglês a gente tem muitas expressões que a gente considera fechadas. Então, seriam expressões aqui também. Então, quando eu falo eu estudo de manhã, por exemplo, você vai falar I study in the morning. In the morning. Se eu falar que eu estudo de tarde, I study in the afternoon.
I study in the afternoon. E se eu falar, por exemplo, que eu estudo de tardezinha, I study in the evening. Mas se eu quiser falar de noite, tipo tarde, mais tarde, eu não posso falar o in, porque é exceção. Então eu vou falar at night. Então eu trabalho de noite, I work at night. O at, ele vai ser a exceção de algumas pessoas. Por exemplo, se eu quiser falar que eu estou na escola, eu vou usar at school e não in the school. Vocês entendem? É uma exceção. Então, se eu falar, por exemplo, que eu estou em casa, I'm at home, at home. Se eu quiser falar que eu estou no trabalho, I'm at work. Então, a gente vai puxar agora para o nosso at. Quando é que a gente usa o at? A gente usa o at como algumas exceções. Então, at night, at home, at school, at work. Mas a gente também usa o at quando a gente está falando sobre um local, mas a gente não está dentro do local. A gente pode estar tanto fora do local ou então da nossa casa falando sobre esse local. Então, se eu falar assim, eu trabalho no cinema, eu não estou no cinema agora. Então, eu vou falar I work at the movies. I work at the movies. Então, veja aquele no, tá? No cinema, é junção de em mais o. At the. Então, I work at the movies. Se eu quiser falar, por exemplo, que ele trabalha no restaurante, então, he works at the restaurant. He works at the restaurant. Beleza? A gente também vai usar o at quando a gente tá falando de horas. Então, a tradução nesse caso vai ser as. Então, se eu falar assim, às 8, em ponto, eu vou pra escola. Então, at 8 o'clock, at 8 o'clock, I go to school. At 8 o'clock, I go to school. Então, se eu quiser falar, por exemplo, às 8 em ponto, at 8 o'clock, at 8 o'clock. At 8 o'clock. A gente vai fazer umas conexões aí, mas esse é assunto para outro vídeo, tá? Então, quando eu quero falar horas, tá? As. Então, às 7h30. Então, at 7:30. At 7:30. Pode ser AM, pode ser PM, ok? Então, sempre at. Agora, vamos partir para o on. Quando é que a gente usa esse on? A gente usa esse on quando a gente estiver falando em superfícies, principalmente. Então, se eu tiver uma mesa e meu celular tá na mesa, ele tá aqui, ó, na superfície, eu vou falar on the table, on the table. Então, se eu pergunto, where's my phone? Where's my phone? E daí eu vou responder, my phone is on the table, my phone's on the table, on the. Mais uma vez, né, o on vai ser traduzido como em, e esse the como o, a, os e as. Então, a gente vai fazer a junção de no, na, nos e nas, assim, tá? Separado por causa do inglês, que ele não tem uma palavra única que nem o português faz. A mesma coisa se eu falar na parede, a gente tá na superfície aqui da parede. Então, eu falo, por exemplo, que o papel tá na parede, sei lá, ele tá colado na parede. Então, eu vou falar on the. Então, o papel tá na parede. Então, você vai falar on the wall, porque a gente tá tocando on the wall. A gente também vai usar o on quando a gente estiver falando de dia da semana. Tudo relacionado aos dias da semana. Então, se eu falar nas segundas, aí eu vou falar on Mondays. Nesse caso, vocês não vão botar o the, tá? É uma exceçãozinha aí que traz no inglês. Então, on Mondays, on Tuesdays, on Wednesdays. Então, on nas segundas, nas terças, nas quartas, ok? E se a gente quiser falar, por exemplo, nos finais de semana, on weekends também funciona. Mais um uso do on é quando eu falo de datas comemorativas de feriados. Então, se eu falar no Natal, on Christmas. Se eu falar na Páscoa, on Easter. Se eu falar no meu aniversário, on my birthday. On my birthday. E para terminar, a gente vai usar o on em locais como praias e ruas. Por exemplo, se eu falar que eu estou na praia, I'm on the beach. I'm on the beach. E se eu falar na rua, I'm on the street. I'm on the street. Que são mais exceções do inglês. O inglês é uma língua assim, que a gente às vezes tem muitas exceções, mas nada muito complicado. E é isso, pessoal. E aí? Deu para ajudar bastante a entender, a desenrolar essa confusão que a galera tem muito com preposição? Então, eu espero ter te ajudado. Se você curtiu esse vídeo, aqui não tem como dar like, né? Ou tem? Não sei, gente. Meu Deus, me atualiza. Eu sou nova aqui nesse negócio do YouTube. Mas se tiver algum lugar aí pra botar like, eu acho que tem. Então, sei lá, dá um like aí. E se você puder me ajudar, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Coloca aí nas redes sociais, vai mostrando pra galera, que vai me ajudar muito. E sigam o Instagram da GoTalk Idiomas para mais conteúdos. Eu vejo vocês em um próximo vídeo. Eu vou fazer vários aqui para poder te ajudar
a aprender o inglês de uma maneira mais leve, mais simples e super divertida. Então, um prazer conhecer todos vocês. Aqui quem fala é Irene e até a próxima.